Dando continuidade ao programa anterior, o pastor Ivan Saraiva irá ampliar nossa visão a respeito do tema dom de línguas. A Bíblia tem mais a dizer sobre esse assunto. Tenho certeza que seus olhos se abrirão diante da clareza bíblica a respeito do verdadeiro dom de línguas. Se eu fosse você, não perderia a mensagem de hoje. O Está Escrito com o pastor Ivan Saraiva começa agora. No programa anterior, nós chegamos a algumas conclusões importantes a respeito do dom de línguas. Descobrimos, por exemplo, que a primeira vez que o termo dom de línguas, novas línguas, é abordado na Bíblia foi pelo próprio Jesus, em Marcos 16, 17. Você lembra? Que esses sinais acompanhariam os seus discípulos, que eles falariam novas línguas. E a gente descobriu que existem duas palavras no grego para definir nova, que pode ser kainos ou neos. Kainos, você já sabe pelo programa anterior, é um novo que já existia. E neos é um novo inédito. E quando Jesus Cristo fala em novas línguas, está falando de novas línguas já existentes. Ali a palavra é kainos e não neos. Ou seja, não era nenhuma língua estranha, uma língua que ninguém pudesse compreender. Pelo contrário, em Atos, no capítulo 2, nós vimos que depois que os discípulos receberam o Espírito Santo, que eles foram batizados com o Espírito Santo, eles começaram a falar novas línguas. Mais uma vez, kainos é a palavra que aparece no grego. E as pessoas de todas as regiões do mundo que estavam ali em função da Páscoa, do Pentecostes, da festa do Pentecostes, elas estavam ali reunidas e começaram a ouvir na sua própria língua materna. Veja, o dom de línguas não está em quem ouve, está em quem fala. Então, Pedro e os demais discípulos começaram a falar outras línguas sem jamais ter estudado, sem ter tido tempo para aprender esse novo idioma, mas eram línguas já existentes. Na verdade, o dom de línguas bíblico é um dom de idiomas. É como se eu fosse enviado para ser missionário na China na semana que vem, por exemplo. E eu, desesperado por não saber nada de mandarim, Deus me concede um dom específico. E eu aprendo então a falar mandarim sem nunca ter estudado essa língua. Esse é o dom de idiomas. Por isso é que Jesus deu esse dom através do seu Santo Espírito para os seus discípulos. Por quê? Porque o Evangelho deveria ser pregado a toda nação, tribo, língua e povo. E eles precisavam então entender e compreender que essa mensagem realmente deveria chegar aos confins da terra. Eles não sabiam como isso ia acontecer, mas o dom de idiomas, o dom de línguas foi um presente que Deus deu àqueles discípulos ali por ocasião do Pentecostes. Nós também fizemos uma avaliação bem clara a respeito de 1 Coríntios 14, sobretudo o verso 2. Talvez esse capítulo seja o capítulo mais importante para os nossos irmãos carismáticos, católicos e pentecostais, para alicerçar ou justificar a sua crença nesse tipo de dom de línguas moderno, que não é bíblico. E aí nós fizemos uma análise e ficou bastante evidente para todos nós que essa manifestação de glossolalia, e falar línguas estranhas que ninguém pode compreender, essa não é uma prática bíblica e que nós devemos ficar com o verdadeiro dom de línguas. Se você não assistiu ao programa anterior, eu o convido, já está na internet, já está em DVD, é tão simples, tão fácil e tão gostoso você poder assistir e tirar suas dúvidas momento a momento. Lembrando sempre que aqui no Está Escrito é muito importante você trazer a sua Bíblia, pegar sua Bíblia, um papel, uma caneta para anotar passagens. Hoje vamos fazer um outro tipo de análise a respeito do dom de línguas e o meu intuito é libertar você que se sente oprimido, opresso por não falar em línguas. Bom, existem pessoas no meio pentecostal que sofrem porque queriam falar em línguas e não conseguem. Existem pessoas que falam tudo enrolado para que as outras pessoas pensem que ele tem esse dom. Existem pessoas que realmente falam e ninguém entende nada, nem mesmo a pessoa.
Então, se você está sofrendo porque você queria falar e não consegue, se você está sofrendo porque você está mentindo para os outros e para você mesmo, você sabe que você não fala em línguas, mas você aprendeu a desenvolver aí uma linguagem diferente, estranha, e as pessoas pensam que você tem, você também está sofrendo em função disso. Ou se você está falando e não sabe o que está falando, eu imagino que isso cause também algum tipo de ansiedade. Porque se eu começo a falar uma coisa e ninguém me entende, se eu falo e nem mesmo eu entendo, se os meus sentidos são arrebatados e eu não tenho controle sobre a minha própria consciência, realmente isso é meio estranho, porque os profetas, eles eram até arrebatados em seus sentidos, mas eles tinham consciência, eles não perdiam a consciência. No entanto, essas pessoas que falam em línguas, dessa língua contemporânea que ninguém entende, elas simplesmente saem de si. Nós não encontramos modelo bíblico que justifique esse tipo de procedimento. Eu falo isso com muita tranquilidade, com muito amor, porque os meus irmãos pentecostais têm acompanhado o programa Está Escrito, sabem o quanto eu os respeito, o quanto eu os amo e o quanto eu quero apresentar a Bíblia e somente a Bíblia. Não quero de maneira nenhuma ofender você, magoar você, ferir o seu coração, desprezar sua espiritualidade, não é isso, pelo contrário. Eu quero valorizar a tua sinceridade, apresentando a Bíblia como uma única regra de fé para todas as atitudes e posturas cristãs. A análise que iremos fazer agora está em 1 Coríntios 12. Se você tem a sua Bíblia, pode abri-la em 1 Coríntios 12. Nós vamos ler o verso 1, o verso 7, o verso 11, o verso 28 até o 31. E vamos analisando a respeito dos dons espirituais. Esse aqui é o capítulo onde se declara que o Espírito Santo é quem entrega, é quem doa, é quem reparte, é quem partilha os dons. Por exemplo, vocês sabem que aqui no Está Escrito Adoração, você nunca me viu cantar e nunca vai me ver cantar em lugar nenhum, eu espero. Porque esse não é o meu dom. O Espírito Santo não me deu o dom de cantar. Ele me deu outros dons, mas esse não. Então, quem distribui é o Espírito Santo, conforme ele deseja. É uma prerrogativa dele, é da soberania do Espírito Santo, definir quem receberá qual tipo de dom. Veja então o que a palavra de Deus declara. 1 Coríntios 12, 1 diz, ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Primeira coisa, o apóstolo Paulo não quer que você fique na ignorância em relação a esse assunto. Ele não quer que você tenha apenas uma experiência emocional, sobrenatural. Ele quer que você quero que sejais ignorantes. Não quero que vocês fiquem sem entender. Que preocupação do apóstolo Paulo, um verdadeiro evangelista e pastor. Ele também Ele não quer que ninguém fique triste em relação ao estado do homem da morte, por isso em Tessalonicenses ele fala. Então ele se preocupa, ele cuida, ele diz assim, eu não quero que vocês sejam ignorantes, eu quero que vocês entendam, eu quero que vocês compreendam. Então, querido, não feche o seu coração. Ah, mas eu falo em línguas, esse pastor está me ofendendo. Querido, por favor, não estou. Eu quero que você veja na Bíblia como é o verdadeiro dom de línguas bíblico. E aí você vai tomar suas decisões. Mas é importante aprendermos e compreendermos. O apóstolo Paulo diz, não quero que vocês fiquem sem entender esse assunto, porque realmente os dons espirituais são muito relevantes para a Igreja de Cristo. Vamos para o próximo texto. Aqui nós lemos no verso 7 o seguinte, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Qual é o objetivo do Espírito Santo conceder o dom da hospitalidade para alguém? Para que a pessoa possa receber pessoas na sua casa bem. Tem que ter utilidade. Por que o Espírito Santo concede o dom de cantar para alguém? Para que a pessoa ela possa desenvolver esse dom e edificar outras pessoas. Por que ela dá o dom de alguém pregar? Para edificar outras pessoas. Então, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo diz que ele não quer que você e eu sejamos ignorantes. Em segundo lugar, precisa ser útil.
Agora, se você fala um monte de coisa que ninguém entende, nem você entende, quem é que está sendo edificado? Está sendo útil para quem? Apenas para você ter uma confirmação de que o Espírito Santo está com você? Querido, a confirmação que o Espírito Santo nos dá é outra coisa. Não é arrebatamento de sentidos e da consciência, onde o indivíduo fica completamente alheio do que está acontecendo ao nosso redor. Não é isso. Vamos para o próximo verso. A palavra de Deus em 1 Coríntios 12, 11 diz assim: mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como Ele quer. É Ele que define. Se você vai receber o dom de línguas ou não, é Ele que define. Então pare de oprimir o seu irmão, porque ele não fala nessa língua estranha. Então o Espírito Santo dá como Ele quer, para quem quer. Por isso não se sinta obrigado porque alguém na sua igreja está aí falando de maneira toda enrolada, e aí depois ele dá uma interpretação que a gente não sabe bem ao certo se é verdade, se não é. A gente precisa cuidar. Outro diz que tem o dom de interpretação, de falar tudo aquilo que ele está falando e que ninguém entende. Ora, para que eu vou precisar de um intérprete? Então que fale na nossa língua mesmo, que ore na nossa língua mesmo, daí não precisa de um intérprete. A gente precisa de um intérprete quando existe alguém de uma outra denominação, de um outro país, chega na nossa igreja um indivíduo que veio da Austrália, o indivíduo fala inglês, a maioria da igreja não fala inglês, então você tem um tradutor, um intérprete do que está acontecendo ali. Agora, isso de falar em línguas que ninguém entende, nós já vimos no programa passado que não tem base bíblica para você praticar ou crer nisso. E agora, do verso 28 até o verso 13, diz assim: a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Olha, o último dom que é mencionado na lista é o variedade de línguas. Veja, variedade de línguas, vários idiomas. Verso 29, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagre? Todos têm os dons de curar? Falam todos em outras línguas ou outros idiomas? Interpretam-nas todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Agora vos mostrarei um caminho mais excelente. Então, cada um tem o seu dom. Então você não precisa se sentir oprimido porque você não fala um dom de línguas que nem bíblico é. Então você pode ter calma, tranquilidade e continuar procurando outras coisas. Aliás, aqui no verso 31 do capítulo 12 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz assim: agora vos mostrarei um caminho mais excelente do que todos esses dons aqui. Você sabe qual é esse caminho mais excelente? 1 Coríntios 13, 1 a 3 diz: ainda que eu falasse a língua dos homens. Quais são as línguas dos homens? Inglês, alemão, mandarim, português, espanhol. Ainda que eu tivesse o dom de idiomas, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Eu acredito que os anjos devam ter um idioma, uma forma de comunicação muito mais perfeita do que qualquer língua humana. Agora, a gente jamais pode se esquecer que quando os anjos vieram aqui a essa terra, seja para falar com a esposa de Manoá, seja para falar com Abraão, seja para falar com Jesus, seja para falar com Maria, mãe de Jesus, não importa, esse anjo falou e as pessoas entenderam na sua língua nativa, na sua língua materna. Então, essa história de que, eu estou falando aqui a língua dos anjos. Amigo, a língua dos anjos nesse mundo é a minha. Eles podem ter a sua linguagem, mas em momento algum você encontra uma única passagem na Bíblia dizendo que você vai falar a língua dos anjos. Talvez no céu a gente até fale, mas aqui na terra não há nenhuma promessa bíblica quanto a isso. Então vamos devagar com o andor. Olha só o que diz aqui. Verso 1, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse o quê? Amor, seria como metal que soa ou como símbolo que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, que eu conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal
que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Olha que mensagem linda e radical do apóstolo Paulo. Ele fala de uma maneira muito clara. Olha, nem se eu tivesse o dom de profetizar, de prever o futuro, nem se eu tivesse o dom de vender tudo que eu tenho e entregasse aos pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser um mártir, para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso vai se aproveitar. Um dia desses eu li uma frase que diz assim: não importa o tipo da pergunta, a resposta é sempre o amor. O amor é a resposta para todas as coisas, é o princípio de todas as coisas e o fim de todas as coisas, porque amor é Deus, Deus é amor. Então, eu e você precisamos perceber aqui o apóstolo Paulo conversando comigo e com você. Ele está dizendo, são todos apóstolos? Não são. São todos profetas? Não são. São todos operadores de milagres? Não são. São todos aqueles que falam em outros idiomas? Não, não são. Ele falou assim, então, cada um vai receber o seu dom de acordo com aquilo que o Espírito Santo achar que deve receber. Depois disso, ele diz, eu vou mostrar para vocês agora um caminho mais excelente do que essa procura por dons espirituais. E aí então ele vem falando a respeito do amor. Do amor. A sua igreja tem amor? É um amor genuíno? Eles amam vocês? Ou amam você? Ou amam você quando você faz tudo certinho? E aí quando você faz as coisas erradas, cai, e aí eles desprezam você. Como é a sua igreja? A Bíblia diz que esse aqui é o maior de todos os dons, o dom do amor. Existem outros textos também mal compreendidos que eu gostaria de esclarecer, para que esse tema a respeito do dom de línguas ficasse bem claro e transparente na sua mente. Abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 11, o verso 15 a 18. Atos, capítulo 11, do verso 15 ao verso 18, que diz assim: quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. Ora, o que Pedro está fazendo aqui? Pedro está em Jerusalém, defendendo agora a tese de que o evangelho deveria ser pregado também aos gentios, e não apenas aos judeus, porque no capítulo 10 ele tem todo o encontro com Cornélio em Cesareia, ele descobre que os gentios eles têm recebido o dom do Espírito Santo, que Deus tem cuidado deles, e Deus mostrou que Deus não faz acepção de pessoas. Então o apóstolo Pedro está dizendo assim, quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio, o mesmo Espírito. Lembrei-me então do que o Senhor dissera, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até os gentios Deus concedeu arrependimento para a vida. Olha só que interessante no verso 17, o apóstolo Pedro dizendo, portanto Deus lhe concedeu o mesmo dom. Que dom era esse? O dom lá do Pentecostes. O início foi ali que eles foram batizados com o Espírito Santo. E como era aquele dom? Dom de idiomas. Basta você ler em Atos 2 e você perceberá que as pessoas da Panfilha, de Cesareia, da Grécia, de Roma, cada um conseguiu ouvir na sua língua nativa. Eles afirmavam, mas não são esses galileus? Como é que eles falam e a gente está entendendo? O que está acontecendo? É estranho tudo isso. Era estranho, mas era sobrenatural, porque Deus estava colocando ali a sua mão. Então você percebeu que um gentil havia recebido o batismo do Espírito Santo, o mesmo batismo que o apóstolo Pedro e outros discípulos e apóstolos receberam? Interessante isso, né? Agora abra a sua Bíblia no mesmo livro, Atos, no capítulo 19, no verso 4 e no verso 5, que diz assim, acompanhe comigo, Atos 19, 4 a 5.
Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E o verso 6. Impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Olha só, depois que o apóstolo Paulo os rebatizou, que eles tiveram um novo batismo, porque eles nem sequer tinham ouvido falar do Espírito Santo, eles começaram então a falar novos idiomas, porque esse era o dom, talvez no princípio, no embrião ali da igreja, o dom mais comum. Por qual razão? Porque tanto Atos 11 quanto Atos 19 precisam ser vistos à luz de Mateus 28, 19. Ali Jesus disse o seguinte, que nós devemos pregar a toda nação, tribo, língua e povo. Como os discípulos iam pregar a toda nação, tribo, língua e povo, se eles não tinham condições de aprender novos idiomas? Como aconteceria? Então o Deus Espírito Santo concedeu a muitas pessoas, o dom de idiomas. Quando nós vemos que esse dom de idiomas, ele precisa ter uma utilidade, não vimos isso em 1 Coríntios 12? Ele precisa ser útil. O dom de línguas era útil para aquele contexto. Hoje, será que ele é tão útil assim? Com a tecnologia, com a nossa capacidade, com as oportunidades de estudo, talvez hoje não seja tão útil e tão necessário. Por isso é que talvez hoje nós não tenhamos tantas pessoas com esse dom, embora ele seja real, esteja em vigor e tenham pessoas recebido, inclusive vivendo no mesmo período que eu e você vivemos. Então, todas as vezes que você ler falando a respeito do dom de línguas, lembre-se, o contexto é Mateus 28, 19. Ide e pregai, é um dom útil para a pregação do Evangelho. O Evangelho precisava ser anunciado a todos, a todo instante, a todo momento. Por isso, eu e você, que somos cristãos, definimos a nossa prática religiosa não por emoção, não por êxtase, mas baseados unicamente na palavra do Senhor. É isso que você faz e é isso que eu faço. Agora deixe-me fazer uma pergunta. Se você unir essas duas mensagens a respeito do dom de línguas e você fizer a sua avaliação de que realmente esse dom, onde as pessoas vão falando, todo mundo ao mesmo tempo, o indivíduo vai orando, ora tem palavras que ninguém entende, ora palavras que as pessoas entendem. Se você acha tudo isso muito estranho, sempre teve uma coisinha aí dentro do seu coração, que você achava que não se encaixava direito, e você acreditava, mas era uma situação um pouco delicada para você, o que você vai fazer? Ou talvez você que sempre falou com esse dom de línguas que ninguém entende. O que você vai fazer agora que você entendeu que não é bíblico? Querido, para pensar, o pentecostalismo começou em 1900 e alguma coisa. Então significa que durante todos os outros anos da história, então não existia o dom do batismo do Espírito Santo? Claro que não, claro que não. Eu e você devemos a Deus um culto racional, não emocional. O culto pela Bíblia é razão. Eu vou estudar, eu vou aprender, eu não estou indo para a igreja para perder a consciência, para cair no chão. Já viram? Essas igrejas onde os pastores passam paletó, as pessoas caem, sopram e as pessoas caem, tornam a levantar. Lugar onde o demônio recebe o microfone para falar. Querido, isso está de brincadeira. A gente não faz uma coisa dessa. Você não dá microfone para Satanás falar. A gente não faz isso. Aliás, você nunca parou para pensar por que em algumas igrejas o diabo está sempre lá? Está sempre lá. Será que tem alguma associação? Por que eles não expulsam de vez? Não tem poder para expulsar? Então por que não expulsam para sempre? Você não acha interessante que o demônio fala o que o indivíduo quer ouvir? Eu e você não precisamos desse tipo de manifestação. Na casa de Deus não há espaço para Satanás. A casa
de oração para todos os povos e não para todos os demônios. Na casa do Senhor não pode existir esse tipo de manifestação, e se ele se atrever, nós devemos segurar a pessoa, levá-lo a um lugar e ali os líderes vão orar para que o demônio desapareça. Mas a gente não dá microfone para ele. A gente não vai na igreja para cair no chão, para ter unção do riso, não é isso. Eu quero ler o último texto com você, aqui no livro de Gálatas. Nós encontramos no livro de Gálatas algo importante também. Gálatas 5, 22 e 23 diz assim: olha o que é o fruto do Espírito, olha o resultado do batismo do Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Isso define se alguém tem o Espírito Santo ou não. É isso que define. O fruto do Espírito, amor, alegria, bondade, domínio próprio, mansidão. Isso é o Espírito Santo na vida de alguém. Você quer saber se a pessoa tem de fato o Espírito Santo? Não é ela cair no chão, não é ela começar a orar e na sua língua e daqui a pouco entra em línguas estranhas e depois volta a orar na sua própria língua. Não é isso. Nós não encontramos essa manifestação na Bíblia. É como eu disse no programa anterior, você em algum momento viu Jesus falando e orando sem ninguém entender? Já imaginou? Jesus, que tinha plenitude do Espírito Santo, só falava em línguas, só orava em línguas, ninguém ia entender nada. Que mensagem ficaria? Ah, querido, você quer saber se alguém tem o dom do Espírito Santo? Quer saber? Veja se ele tem amor, alegria, bondade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Esse é o fruto do Espírito. Eu acredito que você está começando adiante de você ter a vida descortinada. Querido, se a sua igreja fala em línguas que ninguém entende, que o indivíduo fica interpretando e ninguém sabe se é verdade ou se é mentira aquilo que ele está falando, eu pergunto, o que é que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? O seu culto, amigo, é racional. O seu culto é para o seu Deus, é usando a sua consciência, a sua razão. Não é para cair no chão. Entra em um estado de hipnose. Querido, você e eu estamos muito à frente do candomblé, muito à frente do espiritismo, nesse conceito de possessão. Nós não podemos, de maneira nenhuma, cair no Espírito, porque o Espírito Santo não derruba ninguém. O Espírito está na suavidade, na calma, na mansidão, na bonita alegria, no amor. O Espírito se manifesta de maneira suave, não é jogando ninguém no chão, não. Não é o indivíduo falando em línguas, sem ninguém entender. O indivíduo sai ali em êxtase. Não é isso. Querido, tome a sua decisão. Sabe por quê? Porque Deus tem um amor incondicional por você. Ele está resgatando você do erro, resgatando você do engano. Ele está resgatando você nesse momento. Liberte-se, amigo. Que a palavra do Senhor liberte você do erro, do engano. Não é vergonha reconhecer que está errado. Pelo contrário, você está dizendo, esse amor incondicional de Deus está me alcançando, está me libertando, a verdade está me libertando. O Didi irá cantar agora, enquanto ele cantar, querido, liberte-se do engano, da mentira, daquilo que é falso. É hora de você tomar a sua decisão ao lado do Senhor Jesus, falando, Senhor, eu vou seguir a Tua palavra e não a minha experiência. Eu vou seguir a Tua palavra e não a minha igreja. Eu vou seguir a Tua palavra e não a vontade de homens. Tome essa decisão enquanto o Dida cantar. Prostrado estou, com lágrimas nos olhos, relembrando do milagre que eu sou. Com gratidão, humilhado aos teus pés,
Te adoro, Deus, te adoro, Deus. Por mais que eu tente te agradar, nunca será suficiente como adorar o grande eu sou, o soberano Deus, aquele que me criou, que me amou e se entregou por mim. Não há maior amor que o teu, Jesus, infinito e verdadeiro, sem rancor, que me ama como sou, que me aceita como estou, que se interessa por mim, pecador. Teu sacrifício lá na cruz me garantiu a vida eterna. Por isso ergo a minha voz, rendo todo o meu louvor a Cristo Redentor. Prostrado estou, com lágrimas nos olhos, relembrando do milagre que eu sou. Com gratidão, humilhado aos teus pés, te adoro, Deus, te adoro, Deus. Por mais que eu tente te agradar, nunca será suficiente como adorar o grande eu sou, o soberano Deus, aquele que me criou, que me amou e se entregou por mim. Não há maior amor que o teu, Jesus, infinito e verdadeiro, sem rancor, que me ama como sou, que me aceita como estou, que se interessa por mim, pecador. Teu sacrifício lá na cruz me garantiu a vida eterna. Por isso ergo a minha voz, a Cristo Redentor. Por isso ergo a minha voz, rendo todo o meu louvor a Cristo Redentor. Esse amor incondicional que ama você, que se preocupa contigo. Ele quer que você tenha o seu coração aberto. É tudo muito novo para você, você está confuso, confusa. Você não sabe exatamente o que pensar direito. Então eu quero dizer uma coisa. Abra o seu coração a Deus, como você faz com um amigo. Ore a Deus sobre isso, sem perder a consciência, ok? Ore. Converse com Jesus e diga: Senhor, qual é a verdade? É o que esse pastor está falando? Ou é toda a minha caminhada, toda a minha experiência?
Alguém, de alguma maneira, fez chegar essa mensagem até você. Eu não sei quem é você. Você pode estar assistindo isso em um DVD, pode estar assistindo isso na internet, na televisão, pode estar ouvindo essa mensagem no rádio, não sei. Mas se essa mensagem mexeu com você, abalou você, converse com Deus, converse com o seu Redentor. Busque a solução e diga: Senhor, eu quero fazer a Tua vontade, seja ela qual for. Com essa disposição é que eu e você vamos orar agora. Clamar a Deus para que Ele nos oriente em todas as decisões. Se puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar. Querido Pai, ajude-nos a sermos fiéis ao Senhor e a cumprirmos a Tua palavra. Queremos que o Senhor nos revele, nos fale, nos mostre a respeito de como é o verdadeiro dom de línguas e como devemos agir e interagir diante das informações que o Senhor nos dará. Portanto, fica com cada irmão meu que está ansioso, preocupado, concordando ou discordando daquilo que ouviram na Tua palavra. Eu os entrego em Tuas mãos para que o Senhor os cuide, para que o Senhor direcione seus passos. Em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, amigo, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.